Vamos para a sessão 7. Cura divina pela fé. Isso é muito simples. E uma das coisas que diríamos, nós realmente precisamos estudar isso. Pode haver cura divina pela fé? Bem, é claro, e vamos dar a você a base para isso. O que estamos tentando fazer durante esse DHT é que estamos propositalmente atacando as áreas que o inimigo também tem como alvo, e tentamos colocar outras coisas. Então, o que fizemos foi entrar e tomar essas coisas, e então trazer a verdade para que você tenha algo que você possa dizer, ok? Eu vou me apegar a isso, isso é verdade, e eu escolho acreditar nisso e não naquilo, certo? Então, essa é uma das razões pelas quais nós vamos estudar algumas dessas coisas que parecem, eu não digo desnecessário, mas é necessário que você tenha uma fé bem estabelecida na verdade. E é isso que estamos fazendo. Uma vez que tivermos essa base estabelecida, também mostraremos a você como ministrar de fato. Nós o conduziremos passo a passo como parte do culto da noite de sábado. E você está fazendo isso regularmente, você verá aqui no sábado à noite. Mas você verá durante o almoço, durante intervalos, eles estarão te levando para sair e você pode ministrar lá. Então você verá como é um funcionamento, mas também há um processo que queremos que você reconheça e você começará a ver o padrão. Aqui está uma das coisas. No início mostraremos a você como fazer, certo? Daremos a você um método básico. Lembre-se de que os métodos não são sagrados, a mensagem é sagrada, então os métodos podem mudar, desde que não violem os princípios da mensagem, e especialmente agora com novas teologias e coisas que estão ficando muito fácil de alcançar o mundo todo. Na verdade, uma das perguntas que temos é como a cura à distância, mesmo longe em outro país, é diferente da cura pela imposição de mãos. Não há literalmente nenhuma diferença. Nenhuma. Além de você poder tocar a pessoa quando ela está na sua presença. Quando eu estava, de fato, há uma carta em seu manual que foi escrita, algumas delas, na verdade, que foram escritas por John D. Lake, e nela ele estava falando sobre uma dessas coisas, onde ele fala sobre o verdadeiro espírito de intercessão. Ele diz que Deus coloca em você para os enfermos. Quando eu li isso pela primeira vez, e vamos ler para você um pouco mais tarde, à medida que avançamos, quando eu li isso pela primeira vez, anos atrás, depois que Will e Gertrude me enviaram, eu tinha perguntas sobre isso. Eu disse, ok, eu entendo isso, eu ouvi que há esse espírito de intercessão, e como um pesquisador, como uma pessoa com mentalidade militar, eu não gosto de áreas cinzentas. Eu gosto de clareza. Eu gosto 1, 2, 3, vamos delimitar. Eu gosto das coisas simples, direto, sem perguntas, sem dúvidas. Então, quando comecei a olhar para aquilo, eu liguei para o Will e disse, ele diz nessa carta que há um espírito de intercessão, até mesmo para os enfermos que Deus pode colocar em você. Eu disse, o que é isso? Descreva para mim. O que Lake acreditava sobre isso? E ele disse, isso é muito simples. Ele disse, porque o ministério deles, o ministério do Will e da Gertrude, era intercessão. Eles estavam focados, principalmente Gertrude. O ministério de Will era a Gertrude, praticamente. O ministério dele era levar ela, fazer ela chegar a lugares, apenas cuidar dela. Porque todos queriam falar com ela, porque ela era filha de John D. Lake. Então, ele reconheceu que iria ficar em segundo plano. Então, ele se certificou de que tudo ficasse bem. Tudo fosse resolvido e todos os detalhes bem. Ele também era um professor de escola, por profissão. Então, ele era muito sistemático e muito organizado. Então, sempre que Gertrude falava sobre o pai dela, ele fazia perguntas pontuais e pegava detalhes. Então, eu disse tudo isso para chegar a esse ponto. Sempre que você, e essa foi a resposta dele sobre o que Lake quis dizer quando disse intercessão. Quando ele mencionou intercessão, ele estava falando quando a pessoa não está na sua presença. Ele disse que quando eles estão na sua presença, você não entra em intercessão. Geralmente, ele disse que muito raramente isso acontece. Ele disse, mas quando eles estão distantes, porque você não está presente, porque você não pode vê-los,
e isso foi antes da internet, antes de você poder usar o Skype ou esse tipo de coisa, ele disse que isso tinha que ser possível. Porque quando você não estivesse lá, muitas vezes eles fariam o que na verdade denominaríamos excesso. Porque eles não sabiam o que estava acontecendo, então eles orariam e talvez estivessem orando e a pessoa fosse curada em 5 minutos, mas porque você não está em contato com a pessoa, você não sabe o que está acontecendo com ela, então você ficaria orando e ordenando, e você pode fazer isso por 45 minutos. E você andaria ao redor e poderia comandar, e você poderia ir para cima da enfermidade, e ela foi curada em 5 minutos depois que você começou, mas você não necessariamente sabia disso. Então você continua, e essa é a parte do excesso. E ele disse, mas Deus pode colocar isso em você? Porque o que ele quer dizer com isso é, nós temos que ser muito cuidadosos. Reese Hell, escreveu um livro anos atrás chamado O Intercessor, e por causa de algumas experiências que ele teve, ele os interpretou de certa forma, e porque o seu livro se tornou muito popular. As pessoas começaram a se apegar ao que ele experimentou, e começaram a aderir, e nunca foi feito para ser aderido. Deixe-me explicar o que estamos falando. Você provavelmente já ouviu as pessoas falarem sobre intercessão. E eles até usam as escrituras para dizer que estamos entrando em seus sofrimentos. E isso significa que quando começamos a orar e interceder por essa pessoa, entramos no Espírito. E quando entramos no Espírito e começamos a interceder, então seus sintomas às vezes vêm sobre nós para que possamos experimentar o sofrimento deles. E entramos nele, e então quando terminamos de orar, sabemos que vencemos quando esses sintomas nos deixam. Sabemos que eles também os deixaram. Agora, essa é uma interpretação muito da mente carnal. O que realmente aconteceu. E não é bom, ok? Primeiro, se não é certo que esses sintomas estejam na pessoa por quem você está orando, não é certo que esteja sobre você. Essa é a primeira coisa. Mas o inimigo, sabendo que o que acontece é isso, deixe-me dar um exemplo. Eu estava em uma situação em que era uma profissão em um momento, quando eu estava treinando segurança para lugares, clubes noturnos e esse tipo de coisa. Basicamente eu treinei seguranças e houve uma situação, porque eu estava em um lugar e estava treinando, e era a noite em que íamos deixar esses caras colocarem em prática. Então estávamos lá e uma briga começou, como de costume nesses lugares, e quando começou, todo mundo ficou parado assistindo. Esses caras ficaram apenas parados, tipo, o que a gente faz? Bem, os caras estão pegando garrafas e todo outro tipo de coisas, todas as coisas tinham que ser feitas rápidas, ou alguém se machucaria. Então eu corri, e assim que eu cheguei, a primeira coisa que fiz foi chutar esse cara. Chamou sua atenção. Ao chamar sua atenção, de repente, ele deixou o cara com quem estava lutando e veio atrás de mim. Nós meio que entramos numa briga, então os outros caras entraram. E tudo acabou bem. Então o ponto principal é isso. Isso é o que acontece quando você entra em intercessão. Não é que Deus está deixando você sentir o sofrimento deles. É que você entrou na luta e agora você está conseguindo a atenção dessa coisa que está atacando eles. E agora aquela atenção deixou aquela pessoa e agora aquela coisa está vindo atrás de você. Então não é você que está entrando em seus sofrimentos. É como se fosse uma retaliação, entende? Por isso, quando essas coisas começam a retaliar você, agora você tem que estar ciente. A maioria dos cristãos não entende isso. Então, eles apenas aceitam e dizem, eu estou entrando em seus sofrimentos. O diabo está fazendo isso e fazendo o que quer com a sua vida. E as pessoas se machucam com isso e coisas diferentes. Mas o que temos que perceber aqui, isso é uma retaliação. E temos que nos decidir por saber e acreditar. Agora, ouça isso. No reino, tudo funciona pela fé. Tudo é pela fé. Como você entrou, é como você opera. Então, pela fé, e essa é apenas uma maneira fácil de descrever, a fé é como ligar um interruptor. Esse lugar aqui estava escuro até que alguém ligou um interruptor e tivemos a luz, certo? Então essa sala estava em um bom estado,
e bastou uma pessoa acionar um botão e esse estado mudou. Você concorda? Entende o que estou dizendo, certo? É exatamente a mesma coisa. Você pode estar em um estado de doença e no minuto em que você liga o interruptor da fé, você está agora em um estado de ser curado. Agora, note, curando. No final, o que isso significa? É um processo, certo? Então, no minuto em que você liga a fé, você está em um processo de cura. Marcos 16, você começa a se recuperar. Nem sempre significa uma mudança instantânea, mas há uma mudança no estado. E agora você está se movendo em direção à totalidade e às vezes estará nesse estado progressivo. Agora, não é o que queremos instantaneamente, ok? Se não for instantâneo na rua, não ajuda muito como testemunho e como um sinal. Precisa ser instantâneo. E você pode ser instantaneamente, geralmente pressionando. Mas agora, olha, e essas são anotações que você provavelmente deve fazer, porque em seu manual, em algum lugar, ok? Mas é um dos benefícios de estar aqui, em vez de apenas ler o manual. Eu estava na escola de bombeiros, Dr. Michael Brown, de Pensacola, eu ensinei lá. Nos cursos de cura, eu ensinei a todos, eles saíram e praticaram. Foi ótimo. Eles tiveram bons resultados, tudo estava funcionando. Então, no ano seguinte, eu não estava lá ensinando, eles estavam ensinando o mesmo curso. E Brian Parkman, que é o professor de cura deles, agora instrutor lá, é treinado por mim e está ensinando lá. Ele me ligou uma vez e disse: Curry, eu não entendo, algo não está certo. Ele disse: quando fizemos isso no ano passado, tudo funcionou e fluiu. Nesse ano, por alguma razão, ele disse, vemos muita cura progressiva, mas não estamos vendo tantas curas instantâneas. O que está errado? Eu disse: bem, analise o que você está fazendo, pegue um cenário real, uma situação real, analise para mim exatamente o que você fez e me deixe ouvir. Então, ele repassou tudo. Eu disse: ok, me dê outro. E eu ouvi cerca de 2 ou 3, porque eu estava tentando encontrar semelhanças. E finalmente, quando eu escutei, eu disse: ok, aqui está o que é. Eu disse: você está saindo. Lá não é uma igreja, então você não está ministrando num culto de cura da igreja, onde as pessoas acreditam automaticamente, onde estão crendo com você ou algo assim. Eu disse: então, essa é uma situação em que você está levando o poder de Deus para as ruas, e você está tentando entregar cura como um sinal para as pessoas incrédulas. Ele disse: sim, exatamente, é isso. Eu disse: você está dizendo a elas que o reino de Deus está próximo? Ele disse: o quê? Não, na verdade, eu disse, imaginei mesmo, porque não ouvi isso. Essa é uma das coisas que Jesus disse, quando ele disse aos seus discípulos: saiam, falem com as pessoas e ministrem a elas. Eu disse: quando você for, cure os enfermos e diga a eles que o reino de Deus está próximo. Eu disse: diga isso, não é sobre uma fórmula, não é um encantamento ou qualquer coisa. Eu disse: mas você precisa deixá-lo saber o porquê você está fazendo isso. Você está mostrando como é viver no reino. No reino há poder, há liberdade, há cura, e esse é o reino. E o que eles estão experimentando é o reino de Deus, se aproximando deles. Eu disse: você precisa basicamente proclamar o reino. Ele disse: tudo bem, ok, vamos fazer isso. Então, uma semana ou 2 depois, recebi outro telefonema. Ele disse: ok, está tudo certo de volta, agora é instantâneo, está bom. Então, sempre tentamos lembrar, quando estamos na rua, há uma diferença entre ministrar aqui e na rua. Agora eu ministro muito parecido, tanto aqui quanto na rua. Mas, muito honestamente, quando as pessoas vêm aqui, elas esperam uma certa coisa, e nós podemos contornar isso, não é um problema, podemos fazer isso, mas na rua é uma coisa totalmente diferente, porque na rua eu não espero, se você vier aqui, eu posso não perguntar se você nasceu de novo, eu meio que presumo que é, especialmente se você vier e você sabe de algumas coisas, você diz certas coisas, você sabe, existem todos os slogans cristãos que todo mundo conhece, os chavões que todo mundo conhece, mas na rua você não tem isso. Então, na rua você tem que ser mais proativo, mais agressivo com a doença, não em direção à pessoa, mas em relação à doença. E muitas vezes você pode ter que dizer a eles, porque você vai começar a orar.
ou comandar, ou algo assim. Muitas vezes eles esperam certas coisas. Aqui, quando as pessoas vêm, eles esperam que eu ore por eles. Então, mas não há oração para a cura. É um comando. Você comanda que o corpo seja curado, você comanda que a doença vá embora, você comanda ao diabo que saia, o que quer que você faça, mas é tudo um comando, não é uma oração. Você não está falando com Deus sobre isso, certo? A opinião de Deus, a posição dele já estão estabelecidas. A palavra dele está para sempre estabelecida no céu. É isso, você não está falando com ele sobre a situação. Quando vierem até você, quando as pessoas vierem até você aqui, muitas vezes elas esperam uma oração. Então, eu começo orando a Deus, digo, Pai, obrigado por você ter me permitido participar da sua vitória sobre essa doença e enfermidade. Eu apenas agradeço por isso, agora dou-lhe toda a glória, agora em nome de Jesus. E essa foi a oração toda ali, é isso. Agora eu me viro para essas pessoas, mas o que eu faço é juntar duas partes disso. A oração a Deus é uma coisa, o comando é outra. Mas se você meio que ligá-los, conectá-los, e assim que você termina de orar, você passa a comandar. As pessoas ainda pensam que você está orando, porque elas esperam oração. Agora, eu preciso orar ao Pai sobre isso? Não, de jeito nenhum. Eu não preciso dizer nada. Tudo que eu preciso fazer é ir e dizer em nome de Jesus seja curado. É isso, é a soma total. Eu posso tocá-los, posso pegá-los pela mão e colocar as mãos em suas cabeças. Tudo isso não importa. O método nesse sentido não importa. Não é o que mais importante. Mas porque as pessoas esperam uma certa coisa, eu já deixei pessoas chateadas porque Deus seja louvado, eu dirigi 4 horas para chegar aqui, sabe? E tudo que eu vi é seja curado. Não vim até aqui para isso. Me custou $200 a chegar aqui. Eu espero uma oração de $200. É o que eu espero. Eu estou falando sério. Nós pegamos esse tipo de coisa. E eu tento explicar a eles. Você não entende. Eu posso ficar aqui o dia todo e fazer você vir aqui. E isso não vai soar muito espiritual aqui, mas eu poderia pegar minha junta bem ali. Eu poderia fazer assim ou assim, mas digamos que eu faça essa. Você poderia vir aqui, eu poderia ficar aqui o dia todo e apenas bater em você, assim, no mesmo lugar. Você sabe que rapidamente vai começar a doer. Mesmo se eu estiver apenas fazendo isso, eu não estou recuando e bam, bam. Eu não estou fazendo isso. Eu estou apenas fazendo isso, porque se eu continuar fazendo isso, vai doer, certo? Eventualmente, vai doer. Ou eu poderia pegar isso 50 vezes, porque se eu fizer isso 50 vezes, vai deixar um hematoma. E eu poderia pegar isso 50 vezes e condensar tudo em um golpe, certo? E se eu colocar todos aqueles 50 golpes em um, e eu acertar com a força de 51, tudo será feito rápido assim, não é mesmo? Eu não tenho que ficar lá o dia todo, então eu posso fazer isso apenas uma vez, um bom golpe, e acabou. É assim que a maioria das pessoas quer oração. Elas pensam que é oração, oração. Temos que bombardear as portas do céu, temos que bombardear o céu com oração. Se você está bombardeando as portas do céu, suas armas são apontadas para a direção errada. O céu não é o seu problema. Você tem que bombardear os portões do inferno. E não leve o dia todo para fazer isso. No minuto em que você diz, no nome, está feito. Entende? No minuto em que você faz isso, os portões se abrem. Por quê? Porque os portões do inferno não prevalecerão contra o conselho governamental dominante que Jesus estabeleceu nessa terra. Você tem autoridade sobre todos os demônios, todas as doenças. E essa autoridade, ouça, isso não é um impasse. Certo? Nós vencemos. É simples assim. E tudo que você precisa fazer é se convencer do fato de que você vence. Veja se você acha que vai ficar indo e voltando, você vai ficar indo e voltando. Porque o diabo sabe que no final ele vai perder. Mas se ele pode adiar, ele vai. Por quê? Porque quanto mais ele adiar, maior será a probabilidade de você desistir. Então a chave é acertar bem forte. Bem e forte. Uma vez, ok? E apenas explodir aquela coisa e deixar a poeira baixar e dizer, ok, como você está agora? Ah, está melhor. Espera, melhor? Não sumiu tudo? Mas melhor? Sim, melhor. Ok, vamos atacar de novo. E você vai surpreender as pessoas. Orar de novo? Bem, está melhor, mas não sumiu. Mas o fato de termos feito melhorar mostra que acertamos. Mostra que tivemos algo. Nós fizemos algo, certo? Então, se fizermos isso, vamos fazer de novo e vamos fazer de novo até que desapareça. E se fizermos de novo até desaparecer, as pessoas pensarão,
se fizermos isso, estamos nos movendo para a incredulidade. Não, porque no minuto em que eles disseram que está melhor, sua fé aumenta. Você não se move para a incredulidade, você fica tipo, legal. Isso é o tubarão detectando sangue na água, você já entendeu. Legal. Eu te disse antes que havia uma pessoa em particular que tinha problemas no corpo. E nós oramos e ela disse, sim, saiu daqui, mas está aqui agora. Mudou-se. Eu disse, ok, já mudou assim antes? Ela disse, não. Então, obviamente, não é uma coincidência. E aconteceu que no minuto em que oramos mudou e que os dois não estão relacionados. Eu disse que o fato de que oramos e se moveu provou que o acertamos e que podemos movê-lo. E ela disse sim, ok. Eu disse vamos orar novamente e movê-lo o resto do caminho para fora. Eu disse porque ver se podemos movê-lo para fora. E ela concordou. Então oramos novamente, porque muitas pessoas são treinadas para que você ore apenas uma vez. E honestamente, muitas pessoas permanecem doentes por causa disso. Então aprendemos que se as salas de cura operavam em uma base de 30 dias, então só faz sentido que podemos ministrar continuamente. Por que esperar até amanhã? Vamos atacar 2 ou 3 vezes agora e fazer ir embora? Então, você tem que se lembrar de que cada vez que você diz em nome de Jesus, a Bíblia diz que os demônios tremem. Toda vez que ouvem esse nome, então toda vez que você ora, você os faz tremer de novo, não é? Então, use o nome. Muito mais que deveríamos abordar, mas eu quero que você saiba, quero terminar esse capítulo. Então, 3. Cura divina pela fé, certo? Então, não há nenhuma diferença entre ministrar as pessoas à distância. A única diferença estaria em você. Se você pensar que é mais difícil, então será mais difícil. Tudo isso é fé. No minuto em que você liga, o botão funciona e não importa. Essa é uma coisa boa sobre a internet e o Skype e todo esse tipo de coisa que podemos fazer agora. Porque nos dá a compreensão de que eu posso falar aqui em 1 ou 2 segundos e está lá. E se isso é verdade no natural, quanto mais verdade no espírito, onde não há distância. Nenhuma diferença. E que podemos falar e eles podem ser livres onde quer que estejam. Então, agora 3 tipos de cura. Você pode ser curado por sua fé, pela fé de outra pessoa, e você pode ter outra pessoa curada por sua fé, certo? Na verdade, os 2 últimos estão ligados, porque tem a ver com outra pessoa. Você pode ser curado pela fé ou autoridade. Ok? Se você não operar em fé com autoridade, você realmente nunca irá operar em fé. Porque os 2 operam juntos. Você pode ser curado por um dom. Você deve se lembrar de que o dom é dado, fruto é cultivado. O dom pode ser na hora, então pode acontecer naquele momento, e o fato de uma pessoa operar em um dom não tem nada a ver com seu desenvolvimento espiritual, pois o único livro no Novo Testamento onde o apóstolo Paulo fala completamente sobre dons do Espírito está no livro para os Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12, esse é o único livro que as pessoas são especificamente ditas. Vocês são carnais. Então, para a igreja mais carnal, ele deu a maior descrição dos dons do Espírito. E disse-lhes como operar neles, como funcionar neles, o que estava acontecendo. Então, a ideia de o que fazemos na igreja? Fazemos exatamente o oposto. Dizemos, se eu for espiritual, se eu jejuar o suficiente, se orar o suficiente, se eu for espiritual o suficiente, talvez Deus me dê um dom. E isso é exatamente o oposto. Ouça, quanto mais espiritual você é, menos dons você precisa. Por quê? Porque quanto mais carnal você é, mais Deus tem que aparecer com uma explosão de poder. Um de seus dons do Espírito que vem, e um dom é para compensar a área que você não, talvez esteja faltando alguma área, talvez você não saiba algo, então você invoca o dom, e você coloca uma demanda no dom, e quando esse dom opera, é incrível, porque as pessoas olham para ele e dizem, nossa, aquele cara tem tanto dom, e é tipo, sim, isso é tudo. Ele não tem caráter, ele não tem nenhuma precisão doutrinária, ele não tem nada, mas ele tem um dom. Então não dê ouvidos aos seus ensinamentos. Mas se você precisar de ajuda, peça que ele ore por você. Mas assim que ele orar, diga a ele para calar a boca. E vá embora, coloque os dedos nos ouvidos, porque
Dons não tem nada a ver com maturidade. Quanto mais carnal você é, mais você precisa de um dom. Pois Deus tem que intervir para atender a necessidade por causa de sua carnalidade. Mas conforme você cresce, você tem que reconhecer Jesus, e não há menção de Jesus operando por um dom. Nada lhe diz. Então um dom do Espírito, ou um dom da palavra de conhecimento, ou então Jesus ministrou por algo, não está ali, diz. E ele percebeu seus pensamentos. Isso poderia ser classificado como um dom? Sim, mas não foi. Por quê? Porque Jesus não operou por dons. Ele operou na plenitude do Espírito. Na plenitude do Espírito, todos os dons estão presentes. Porque se você está operando na plenitude do Espírito, então o Espírito pode fazer o que quiser, sempre que quiser, através de você, e ele trabalha com você e em conjunto com você. Essa é a plenitude. É por isso que Anthony estava falando a você um pouco antes, mas o novo homem ensina como andar na plenitude do Espírito, não apenas em dons, ou apenas no poder, ou apenas porque começamos a perceber desde cedo. Deus nos deu a compreensão do DHT primeiro. O DHT é principalmente para a cura física do corpo, mas os princípios operam em todas as áreas. Agora, temos que perceber que primeiro ele nos fez lidar com o corpo. Então eu comecei a perguntar a Deus por que isso funciona. Por que funciona tão bem? Ele disse, para entender isso você tem que voltar para o novo homem. Veja quem você é em Cristo. São os feitos disso que fazem funcionar. Como eu faço para que esse novo homem funcione em todas as áreas? Isso é fácil. Você tem que voltar a Romanos 12, ter sua mente renovada, porque você foi renovado no Espírito. Mas sua mente precisa ser renovada. Quando sua mente está renovada, você é transformado. E o que acontece é visto do lado de fora. E quando isso acontece, agora você tem tudo funcionando. Quando está acontecendo a cura, não é um problema. Então eu voltei e percebi. E o que eu dei a você são as chaves para o espírito, alma e corpo. DHT para o corpo, novo homem para a renovação da mente, para a alma. Então, nisso, em sua plenitude dessas coisas, se você estudar e entender, agora todas as áreas de sua mente precisam ser renovadas. Mas, assim como Davi, você pode aprender a dizer, bem, Deus estava comigo com o urso, estava comigo com o leão, então ele estará comigo com esse gigante, certo? E você aprende a juntar os dois e dizer, eu orei por aquela pessoa, ela tinha uma dor de cabeça, ela foi curada. Eu orei por essa pessoa, ela tinha um problema no joelho, ela foi curada. Então sim, esse câncer não deveria ser um problema. Deus curou aqueles dois, ele estava lá comigo, e você usa o princípio de Davi. E você junta essas coisas e começa a trabalhar com elas. Então, quando você entende quem você é em Cristo e começa a renovar sua mente, então permite que o fluxo da vida de Deus flua através de você. E tudo que você diz, de abundância do coração, a boca fala. Nós sabemos disso. Então, tudo isso que está em você, o que está em seu espírito está certo. Mas a única maneira que pode sair, a única maneira que o que está em seu espírito pode ser relacionado às pessoas ao seu redor, é tendo que passar por sua alma. Porque sua alma tem que formar as palavras, as ideias, juntar essas coisas e tem que tirar as coisas do espírito. Torná-las lógicas e tem que dizer ao seu corpo, mova sua língua a maneira certa para dizer essas palavras. Então deve haver uma conexão entre espírito, alma e corpo. O problema é que a alma de muitas pessoas, suas mentes não foram renovadas. Então você tem essa ideia contaminada. Geralmente está contaminada pela religião ou descrença. E muitas vezes isso é a mesma coisa, mas foi contaminado. Então você tem essa pureza que está no espírito e a pureza sobe para a alma, então a alma é impura, no sentido de que está contaminada por ensinos errados e coisas diferentes. Então, não é capaz de atravessar e fica tudo meio confuso e sai de uma maneira estranha. E é por isso que no Antigo Testamento, falamos sobre isso um pouco ontem, mas no Antigo Testamento, quando os profetas davam a profecia, eles eram informados. Se você não acertar, vamos te matar. Basicamente porque tudo que eles tinham que fazer era dizer o que ouviam, não havia interpretação. Não havia nada. Isso não funcionou através de sua alma. Deus apenas falava a eles diziam exatamente o que ouviram. No Novo Testamento não funciona assim. No Novo Testamento, Deus passa pelo Espírito e depois pela alma. E quando vem pela alma, muitas vezes pode estar contaminado. Então, no Novo Testamento, nos é dito para julgar a profecia,
para ter certeza de que é correta biblicamente, pois pode estar contaminada à medida que é dada. Então temos que ser capazes de mastigar a carne e cuspir os ossos, como dizem. E você ouve, quando uma pessoa ela vem a mim e diz algo como: Deus vai aumentar a sua unção, Ele vai fazer isso e vai derramar uma porção dupla. Então automaticamente eu sei que a mente dessas pessoas não foram renovadas nessas áreas. E ela não entende, mas eu posso ouvir e dizer: o que está acontecendo é que estamos nos movendo para algumas coisas novas. Vou avançar ainda mais em algumas das coisas para as quais Deus me chamou. E vou começar a ver essas coisas acontecerem, porque não há porção dupla no Novo Testamento. Você não precisa de uma porção dobrada. Se você precisasse, deixe-me colocar dessa forma: o mais perto que você chega de uma porção dobrada no Novo Testamento é nascer de novo e ser preenchido com o Espírito Santo. Essa é a porção dobrada, se você quiser. Se você quiser uma porção dobrada, é isso. Mas muito honestamente, eu não preciso de uma porção dobrada. Eu tenho o Senhor como a minha porção. Então eu não preciso de uma porção dobrada. Eu tenho a dele. É por isso que as pessoas me dizem: bem, quando elas dizem: queremos apresentar o reverendo Curry porque ele caminha na unção de John G. Lake. E eu já sei que eles nunca ouviram nada do que ensinamos. Eles nunca me ouviram ensinar nada, porque eu não reivindico unção de John G. Lake. Porque eu não quero a unção de um homem. Eu não preciso de John G. Lake. Nem mesmo John G. Lake tinha a unção de John G. Lake, entende? Ele tinha o Espírito de Deus. Então eu não preciso passar pelo John G. Lake para receber. Você entende? Eu tenho conexão direta com o próprio Jesus. Ele é minha porção, Ele é a unção, Ele é o poder. Ele trabalha em mim. Então agora, se há semelhanças, deve haver semelhanças entre mim e Lake. Porque eu estudei, com quem quer que você aprenda, com quem quer que seja, você se associa. Quem quer que o discipule, haverá semelhança, mas você não está recebendo porção dobrada deles. Você entende? Você apenas está perto deles e você vai pegar maneiras. Você vai pegar a mesma terminologia e todas essas coisas. Não tem nada a ver com o poder de Deus, não tem nada a ver com nada disso. É apenas você aprendendo a se colocar na mesma posição da pessoa sobre a qual você treinou, e se Deus os usou, Ele os usará você, e você terá certa maneira de fazer as coisas. Mas a razão de eu ter dito tudo isso é porque o que estamos ensinando aqui funciona. Vamos te ensinar exatamente como fazer, e se você fizer exatamente, na verdade, sábado à noite, o culto de cura não é o show do Curry Blake. Eu não vou fazer tudo. Vamos orar pelas pessoas, mas principalmente é para que você ore pelas pessoas, porque queremos que você seja ativado aqui. Eu sei que você está saindo e sendo ativado, isso é ótimo, mas você poderá praticá-lo lá fora e aqui. E nós queremos que você siga uma certa maneira prescrita de fazer, e se você fizer isso, você verá pessoas curadas por suas mãos. Se você apenas não fizer nada mais do que exatamente o que dissermos para você fazer, você verá funcionar. Agora, a beleza disso é que você verá e dirá: ok, porque uma vez que você vê, o inimigo não pode te parar, porque você vai dizer: sim, funcionou, e eu sei que é verdade, eu sei que funciona. Então você vai sair e voltar cerca de um ano depois, e quando você ministrar as pessoas, provavelmente haverá uma diferença, pois você teve um ano para crescer, e em vez de tentar fazer como Curry, ou quem quer que seja com quem você trabalha, vai ser mais a sua personalidade, porque você terá crescido e se desenvolvido. Sua própria maneira de ter seu próprio método, mas ainda seguirá os mesmos princípios básicos. Pois Deus não quer que você me copie. Para ajudarmos você a começar, é te dar uma direção, então você trabalha com Ele e Ele vai aparecer em sua personalidade. Pois talvez eu sou uma pessoa relativamente quieta, eu não gosto de gritar, falar alto e coisas assim. Eu prefiro, vamos apenas conversar e ter paz e quietude, trabalhar juntos e coisas desse tipo. Há outras pessoas que são bem agressivas. Agora, se você precisa falar mais alto, eu vou falar mais alto. Se significa libertar alguém, às vezes você precisa fazer isso. Você diz: por quê? Pois você precisa agitar o que está em você, e às vezes precisa dessa agressividade. Então, para fazer isso, é bom falar alto. Agora, se talvez você é uma pessoa que fala alto, talvez você é mais agitado, para você fora do seu elemento seria se aquietar. Então eu não tenho que fazer isso desse jeito. Eu posso fazer desse jeito. Se você fizer isso, então, da próxima vez que você precisar
fazer adivinha, você vai falar mais alto, pois esse é você, certo? Deus vai trabalhar através de você e sua personalidade. Ele santifica sua personalidade e muda você. Mas ainda assim, as pessoas ainda dirão: ah, sim, esse é ele. Pessoas que me conheciam 30 anos atrás, há certas características da minha personalidade que são as mesmas, mas elas não me reconheceriam agora, pois minha mente foi renovada. Meus pensamentos são diferentes, minha fala é diferente. E elas olhariam para mim e diriam: sabe, você me lembra alguém que eu conhecia, mas você não é ele. Eu diria: você está certo. Então, essa é a questão principal. Estamos tentando dar a você uma direção. Mas não no sentido de, ok, eu tenho que fazer exatamente assim, tenho que falar exatamente assim, tenho que dizer essa palavra. Não é isso que Deus está fazendo. Ele apenas quer viver a vida dele através de você. E ele quer impactar a vida das pessoas. E às vezes será drasticamente diferente de pessoa para pessoa. Isso depende de quanto você está desejoso e honestamente se arriscar. E sair e fazer as coisas diferentemente. Se você as fizer de uma única maneira, você vai ficar preso nisso. E sabe, você pode até funcionar. Estávamos ensinando sobre isso recentemente. Se você fosse em uma reunião do A.A. Allen, você seria puxado e empurrado. Por quê? Porque era assim que ele fazia. Se você fosse em uma reunião do J. Cole, você seria puxado e empurrado. Isso porque era apenas a personalidade deles. Mas se fosse uma reunião de William Branham, você seria curado, porque ele diria: isso é você. Esse é o seu endereço, onde você mora, essa é a sua doença, esse é o nome do seu médico. E ele diria todas essas palavras de conhecimento e você seria curado. Adivinha? Todos foram curados, não importa qual reunião eles fossem. Elas foram curadas, então o método não conta. Deus apenas usou pessoas diferentes, personalidades diferentes, maneiras diferentes. Agora, o problema é onde quer que você fosse, se você fosse a uma reunião do Jack Cole, você esperando receber... Você não pode ir a uma reunião do Jack Cole esperando que seja como uma reunião do William Branham. Eu vou lá e o irmão Curry vai me chamar e ele vai me dizer meu nome, vai me dizer de onde eu sou. Isso não é como eu geralmente trabalho. Não estou dizendo que nunca acontece. Já aconteceu, mas não é assim como eu geralmente trabalho. Por quê? Porque, número 1, tentamos demonstrar, se trabalhássemos assim, geralmente quando isso acontece, geralmente, quem quer que ministre dessa maneira, elas são exaltadas. Em outras palavras, elas são elevadas. As pessoas dizem: você tem que ver esse homem, ele foi tão preciso e tudo é sobre ele, certo? Não é sobre o que Deus fez, certo? Então, eu geralmente não ministro desse jeito. Agora, se tivermos você na fila, eu começo a ministrar você e vou ministrar a sua doença, o que é se Deus me mostrar. Eu posso dizer a você e isso acontece, certo? Mas se é em uma reunião comum, eu geralmente não chamo pessoas: você aí atrás, esse é o seu nome, você é de tal lugar. Isso seria bom se eu quisesse ser exaltado, mas o fato é que eu geralmente não opero assim. Eu opero estritamente... Bem, a outra parte sobre isso é quando você faz isso, uma pessoa vai dizer: uau, isso é incrível, eu não consigo fazer isso, isso é tão legal, eu gostaria de fazer, mas eu não sou assim. Eu nunca operei dessa maneira, então elas se excluem. Mas se eu estou aqui e digo: veja, é sobre autoridade, é sobre domínio, você dá um comando, então nós operamos dessa maneira, nós ministramos dessa maneira, e você olha e diz: bem, eu consigo fazer isso. Eu consigo dar um comando, certo? E você consegue fazer, e tudo sobre nosso ministério é sobre mostrar às pessoas. Se eu consigo, você consegue, certo? Por quê? Porque Deus não me ama mais do que Ele ama você. E Ele as ama tanto que usaria qualquer um de nós para ajudá-las. Mas se eu tentar fazer você operar com uma palavra de conhecimento, seria algo completamente diferente. Pois agora eu tenho que trabalhar com você individualmente em vez de dizer: sabe de uma coisa? Todos vocês podem dar um comando. Todos vocês podem falar com a doença e ordenar que ela saia. E se você tiver resistência suficiente para não recuar e continuar avançando, então eu posso dizer: ok, no almoço vamos todos sair. E em vez de ter que trabalhar individualmente, nós trabalhamos com todos vocês e todos vocês podem sair e praticar. E é uma maneira mais rápida de produzir soldados no campo, que é o coração do ministério. Não é sobre tentar te dar uma palavra e tentar levar você a dizer: ah, você tem que ir até o irmão Curry, pois ele vai te dar uma palavra e é muito certeira. Não, eu não estou tentando fazer as pessoas virem a mim. Eu estou tentando fazer as pessoas perceberem que você consegue, você realmente não precisa de mim. Por quê? Porque você não está conectado com ele. Você está conectado com ele, é a vida dele. Você não está recebendo a minha unção. Você está conectado com ele, você é ramo conectado com a videira, amém?
A vida dele flui em você, e isso é o que estamos tentando fazer agora. Deveríamos estar conectados? Absolutamente. Com certeza, pois juntos, organizados, nós conseguimos fazer muito bem para o reino dos céus. Mais do que conseguimos individualmente, todos fazendo suas próprias coisas. Nós podemos nos organizar, podemos contatar você e avisar você sobre o que acontece em sua área. As pessoas nos ligam e dizem, eu preciso de oração. Você tem alguém que poderia vir aqui? Nós dizemos, bem, vamos checar e ver. Ah, sim, temos um DHT que mora a uns 15 minutos de você. Vamos ligar para ele e enviá-lo até você. Por isso que trabalhamos juntos. Por isso nos conectamos. Para que possamos fazer com que as pessoas vão lá, imponham suas mãos nas pessoas e ministrem, em vez de apenas dizer, sim, me mande seu pedido de oração, eu vou orar por ele. Tudo bem? Mas mais pessoas precisam estar conectadas, precisamos nos certificar. Elas precisam ser discipuladas, elas precisam ouvir a verdade. Muito provavelmente elas não ouviram a verdade, então precisamos levar a elas. E é por isso que fazemos o que fazemos, amém? Isso faz sentido para você? Então ainda estamos na página 55. Note, a próxima parte aqui. Quem pode ter grande fé? Jesus elogiou a fé de apenas 2 pessoas como sendo grande. Ok? Nenhuma delas tinha uma aliança com Deus. Não é impressionante? Então, se você tem uma aliança com Deus, tarde demais, você não pode ter grande fé. Mas a parte boa é que você não precisa de uma grande fé. Tudo que você precisa é fé do tamanho de um grão de mostarda, amém? Agora note, honestamente é por isso que elas tinham grande fé. Pois elas não tinham nenhuma conexão com Deus. O centurião romano e a mulher cirofenícia é de quem estamos falando. Nenhum deles estavam conectados com Deus. Então, é como o exemplo que eu dei anteriormente. Se alguém passa caminhando, talvez qualquer pessoa passe andando na rua, e ela vem até mim e diz, com licença, sabe, eu preciso de $100. Ok. Bem, se eu tivesse, talvez eu daria a ela, mas se eu não a conhecesse, eu diria, ok, quem é você? Ah, eu sou alguém passando na rua, bem, para que você precisa de $100? Bem, isso não é da sua conta, eu só quero $100, só preciso de $100. Quantos de vocês você acha que ela provavelmente não vai receber nada, certo? Mas meu filho pode entrar e dizer, pai, eu preciso de $100, rápido. Eu diria, para quê? Eu falo com você depois, apenas preciso de $100. Bem, ok. Quantos de vocês acham que ele vai receber? Por quê? Porque estamos conectados. Então é através de relacionamento. Então é a mesma coisa. E se meu filho, eu entendo que não precisa de muita fé para que meu filho venha me pedir dinheiro, ou basicamente qualquer coisa minha, não seria necessário muita fé. Por quê? Porque ele sabe que estamos conectados, temos um relacionamento. Mas para qualquer outra pessoa chegar e ter essa expectativa, isso precisaria de alguma fé da parte deles, ok? Então a mesma coisa, quando você lê sobre o centurião romano e a mulher cirofenícia e fala sobre a grande fé deles, porque eles plenamente tinham expectativas e ainda assim não tinham razão. Eles não tinham nenhuma base para esperar nada, certo? E a coisa impressionante é que essa outra coisa do porquê Jesus ressaltou isso, veja em Mateus capítulo 8. Vamos ler o verso 5. E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião implorando-lhe, dizendo, Senhor, o meu servo jaz em casa, doente com uma paralisia, gravemente atormentado. Jesus lhe disse, eu irei e o curarei. Pare bem aqui. Não é impressionante na igreja hoje como nós sentimos que temos que tentar convencer a Deus e tentamos extrair, temos que fazer isso, temos que jejuar, temos que orar, temos que entrar nisso e temos que fazer todas essas coisas para fazer com que Deus cure. Aqui esse centurião romano nem mesmo estava conectado com Deus, apenas ouviu sobre esse homem que curava e havia outros homens que curavam na área, eram pessoas conhecidas como profetas e coisas assim, e ele ouve sobre ele e vai até ele e diz, Senhor, eu tenho um servo acamado com uma paralisia, gravemente atormentado. E imediatamente Jesus disse, eu vou lá curá-lo. Ele o interrompeu, você diz. Como você sabe disso? Porque o centurião romano disse, não precisa, não é isso que eu ia te pedir, você não precisa. Não sou digno que venha até minha casa. Mas eu sou um homem sob autoridade, eu entendo que se eu digo para que o meu servo faça isso, ele faz. Se eu digo a outro, faça aquilo, ele fará, porque eu entendo de autoridade. Eu sou uma autoridade. Eu entendo de autoridade e eu sei que se você apenas disser uma palavra, o meu servo será curado. Então, ele obviamente o interrompeu, pois Jesus disse, eu vou lá curá-lo. E o centurião disse, não, você não precisa fazer isso, apenas dê uma ordem. Por quê? Porque eu entendo de autoridade. Eu entendo se eu der uma ordem, funciona. Eu entendo que você tem autoridade. E se você der uma ordem, meu servo será curado.
Se você entende autoridade, você entende fé. Se você anda em fé, você vai andar em autoridade. Se é assim, se você não anda em autoridade, você não anda em fé. Então, note aqui, ele o interrompe e não é engraçado, porque Jesus diz, veja isso. E o centurião responde, disse, Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra e meu servo será curado, pois eu também sou homem sob autoridade e tenho soldados sobre mim. E digo a esse homem, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz, e ele o faz. Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam, agora note, ele está ouvindo esse homem. E todos os seus discípulos estavam lá, e ele se virou e disse, na verdade eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. Podemos dizer que ele estava falando sobre a terra de Israel. Mas ele não esteve em todo Israel. Então ele não poderia dizer que Israel era o povo, certo? Ele disse, eu não estou vendo isso em vocês. Aqui está esse centurião romano. Essa pessoa nem mesmo tem uma aliança com Deus e ele fala assim, e vocês não estão falando assim. O que as pessoas de Israel disseram? O que o líder da sinagoga disse? Senhor, minha filha está morrendo. Venha rápido à minha casa. Jairo disse isso. Veja, Israel disse, venha. E o romano disse, você não precisa vir, apenas fale. Ele teve maior fé. Maior fé do que as pessoas de Israel. Uma pessoa sem uma aliança teve maior fé do que uma pessoa da aliança. Ele disse, adivinha, uma pessoa que não está sob uma aliança precisa de uma fé maior do que uma pessoa que tem uma aliança. Agora, eles não deveriam ter uma fé maior, mas eles precisam dela. Entende? Nós deveríamos ter a maior fé possível, pois estamos em uma aliança com Deus. Temos um Pai Celestial. Fé nem sequer deveria ser uma questão. Não deveria nem ser discutida. Tipo, é claro, ele pode fazer infinitamente, mais abundantemente, acima de tudo que eu posso pensar ou pedir. É claro que ele pode fazer essas coisas, não é um problema. E aqui é onde está a questão em todos dizerem que Deus é Deus. Ah, sim, se ele é Deus, ele pode fazer. Então, a questão não é se ele é capaz, mas se ele quer fazer. E as pessoas deveriam saber, sem a menor sombra de dúvidas, qual é a vontade de Deus. E qual é a sua atitude? A última coisa que deveríamos questionar é a sua vontade, certo? Ok? Se vamos questionar alguma coisa, seria poder. Se meus filhos viessem até mim e dissessem, pai, eu não acho que você tem o dinheiro para me ajudar, mas eu sei que se você tivesse, eu sei que você me ajudaria. Eu não sei se você tem ou não, mas eu sei que se você pudesse, me ajudaria. Isso seria uma coisa, mas se eles viessem e dissessem, pai, nós sabemos que você tem o dinheiro, mas não tenho certeza se você me ajudaria. Eu não sei se você me ama o suficiente. Não sei se você me ajudaria. Eu sei que você tem, eu só não sei se você me daria. Porque você vê a diferença? Agora, se meus filhos viessem até mim e falassem assim comigo, quebraria o meu coração. Pois eu diria certamente que você já me conhece bem o suficiente, que se eu tiver e você precisar, é seu. Certamente você sabe disso. Então minha vontade nunca deveria ser questionada. Talvez eu não tivesse, mas se eu tivesse, você receberia. Eu preferiria muito mais que eles questionassem minha habilidade do que a minha vontade. Amém? E o que fazemos? Nunca questionamos a habilidade de Deus. Nós só questionamos sua vontade. Vê o quão errado isso é? Sim, precisamos decidir que sua vontade supera até mesmo sua habilidade. Amém? Quando ele diz no verso 11, e eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu, mas os filhos do reino serão lançados em trevas profundas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vai no teu caminho, e como tu creste, assim será feito a ti. E o seu servo foi curado naquela mesma hora. Agora vai para a página 56. E você pode ver a mesma coisa. Essa é a mulher cananeia, verso 22. Está em Mateus 15, verso 22. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo,
Tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. Então, nós vemos cura, nunca fala sobre o demônio. E vindo a ele, os seus discípulos pediram-lhe, dizendo, manda embora, porque está gritando atrás de nós. Mas ele respondeu e disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela, e adorando-o, disse, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cães. E ela disse, verdade, Senhor. Mas ainda assim, os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondendo Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso assim como tu desejas. E sua filha ficou sã naquela mesma hora. Naquela mesma hora. Vamos falar mais sobre isso quando voltarmos no intervalo. Mas eu quero que você perceba aqui. Essa mulher não tinha uma aliança, ela tinha fé. Ela recebeu um não, certo? E ainda assim, ela não parou. E disse, é verdade, mas eu não vou embora, porque até mesmo os cães comem das migalhas. E eu estou reconhecendo que você pode fazer isso, eu vou receber. E ele disse, mulher, grande é a sua fé. Você não tem direito, eu já te falei não, e entenda, as pessoas dizem, viu? Ele falou não a ela, e ele pode falar não para mim. Ok, primeiro ele disse o pão dos filhos. Você é filho? Sim, então é seu o pão, certo? Você não é ela, você não está tentando receber algo que não é seu. Você diz, mas você não está dizendo para sairmos e impormos as mãos sobre os doentes e curar os doentes lá fora? Talvez eles não são dele, é verdade, mas ele também disse para fazermos isso. E agora você o representa, para trazê-las ao reino. Então, de novo, vamos estudar isso enquanto avançarmos, mas você precisa perceber, a vontade de Deus não é a questão, sua vontade é sempre sim, certo? É sempre sim, ok? Todas as promessas de Deus em Cristo são sim, e que assim seja, entendeu? Todas elas. Então vamos falar mais sobre isso quando voltarmos do intervalo. Então faça uma pausa rápida e voltaremos por volta de 5 minutos.